Sem conforto térmico para as vacas leiteiras, uma fazenda de ordenha tem um risco maior de perdas, desde a queda da produção até o não aproveitamento dos suplementos oferecidos. Os produtores podem adotar várias medidas para evitar esse problema comum ao setor no Brasil. A entrevista do Cairo Rodrigues é com Luiz Carlos Roma Júnior, do IZ. E vamos falar de qualidade do leite, Márcia. E para isso nós recebemos aqui o professor e diretor do Centro de Leite do Instituto de Zootecnia de São Paulo, Luiz Carlos Roma Júnior. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Obrigado pelo convite. É com satisfação que a gente pode conversar um pouquinho sobre qualidade do leite. A gente que agradece pela sua participação. E, Luiz, nós já falamos muito aqui no programa Noticiário sobre alguns pontos que são essenciais aí para o produtor produzir um leite de qualidade. Eu queria que você pontuasse aqui para a gente o que o produtor ele precisa estar de olho para que o leite da propriedade dele seja um leite de extrema qualidade. Quando a gente fala qualidade, igual você falou, a gente tem alguns pilares, né? Então a gente tem que pensar sempre nos pilares e que às vezes é negligenciado, principalmente em países tropicais, são as instalações e o bem-estar do animal. Então, bem-estar tem vindo bastante pergunta e bastante pesquisa a respeito de bem-estar, e um dos aspectos mais importantes para um país tropical igual ao nosso é o conforto térmico. E aí, quando a gente fala o efeito do estresse térmico sobre as vacas, e vamos falar de vacas de leite, num clima quente, com temperaturas acima de 24, de 25 graus, então a gente tem que pensar e colocar para o produtor resultados de pesquisas que auxiliem para a gente evitar a perda, ou para maximizar o potencial desse animal, né? Colocar toda a genética que a gente colocou, toda a nutrição que a gente colocou no posto, toda a genética que a gente colocou no animal, reverter isso em produção de leite. Então, assim, instalação é muito importante. E a gente tem, assim, várias opções. Então, por exemplo, desde uma sombra, o uso de um sombrite, amenizar um pouco o problema do estresse térmico. Ou tem, por exemplo, igual eu trabalhei lá nos Estados Unidos, uma fazenda que tinha ar-condicionado. Então, a gente tem de todas as formas. E aí o investimento também. E outro aspecto, e isso daí eu falo por escutar mesmo o produtor, né, nas pesquisas que a gente realiza com o Instituto de Zootecnia. Hoje a gente tem algumas propriedades monitoradas, eles falam, mas eu não tenho dinheiro, ou o tempo para instalar. Então, por exemplo, hoje a gente fala, qual que é a melhor sombra para a vaca, para ela produzir mais leite? A gente falaria, sombra de árvore, que é o mais básico, né, que a gente teria que pensar. Mas é muito difícil plantar árvore. Vaca adora brincar com a árvore. Eu falo brincar porque, assim, elas vão lá, ficam coçando, comem, roem o tronco. Então, assim, a gente tem problema disso. Isso é problema prático, isso que a gente escuta dos produtores. Então, a gente tem que ter algumas alternativas, né? Então, aí vem a pesquisa para saber, vamos colocar uma sombra artificial, vamos colocar bosques de árvores, mas a gente vai proteger. Então, assim, a gente tem que pensar sempre no aspecto prático, né? O que a gente precisa é o leite, produzir leite, né? O leite como lucro para o produtor. Então, a gente tenta colocar o máximo de informação, mas a parte de conforto térmico é muito importante. E qual que é o cenário das fazendas aí pelo Brasil afora, que vocês aí do Instituto pesquisam em vários lugares diferentes? Qual que é o cenário médio aí das fazendas em questão de estrutura física? O Brasil está aí com uma boa qualificação nisso? Nessa parte de instalação, as propriedades que a gente está monitorando nos trabalhos, elas ainda sofrem um pouco com conforto térmico, sim, você entendeu? E muitas, eles têm o conhecimento de que a árvore é importante, têm o conhecimento, mas a gente não consegue, então a gente está colocando alternativas, tá? Mas eu acho que, assim, já melhorou muito, mas a gente tem que melhorar, você entendeu? Eu acho que para juntar o negócio e o leite, né? A gente tem que pensar que é um negócio, a nossa fábrica, né? O nosso lucro vem disso, então a gente tem que pensar a fazenda como um negócio, e que a gente tem, quanto mais a gente puder produzir e de melhor qualidade, melhor para todo mundo. Obrigado, então, professor Luiz Carlos, pelas suas dicas aqui no Noticiário Tortuga. Agradeço a participação, a conversa, eu acho que a troca de informação é sempre importante. A gente também precisa estar ligado com o produtor para a gente fazer as nossas pesquisas e resolver os problemas do produtor lá na fazenda.